Olá, meus queridos alunos, sejam muito bem-vindos ao nosso simulado número 2. Professora Reni Oliveira chegando aqui com mais um simulado na sua reta finalíssima para o concurso do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Hoje vamos ter mais um simulado, graças a quê? Graças a vocês. Eu estou aqui só para agradecer. O nosso primeiro simulado foi um sucesso absoluto. Muitos comentários, vocês seguindo as regras perfeitamente, disseram para mim quantas acertaram, pediram outros simulados e eu estou aqui para quê? Eu estou aqui para atender esse pedido de vocês, então vamos ter simulado 2. E lembrando, quais são as regras do jogo? As mesmas do primeiro simulado. Se você não fez ainda o primeiro simulado, você vai para esse vídeo, você vai fazer o primeiro e depois você volta para esse aqui, tá? Eu estou abordando temas diferentes dentro da parte de legislação. Então, hoje você vai treinar outros tópicos que podem ser cobrados aí na sua prova. O que eu quero dizer para você é que também vou precisar que você comente, curta muito esse vídeo aqui embaixo, porque se vocês forem maravilhosos como foram das outras vezes, vai ter simulado 3 antes da nossa prova, tá certo? Só depende de vocês aí, ó. Entreguei para vocês essa responsabilidade, tá? Comentem aqui embaixo, me digam quantas vocês acertaram, quantas vocês erraram e vamos embora começar nosso simulado. Primeiro de tudo, aqui tem um link, logo abaixo, tá? Você vai achar duas pastas. Uma delas tem toda a legislação atualizada e a outra pasta tem os dois simulados. Esse aqui é o simulado de número 2. Então, você vai baixar, vai responder, vai pausar esse vídeo agora e depois vai voltar para responder junto comigo. Combinado? Então, essa é a hora de você pausar o vídeo. Lembrando, gente, olha só, hein? Preste atenção. Tem que curtir, tem que deixar o comentário, tem que pedir o simulado 3, tá certo? Vamos embora? Pausando o vídeo, todo mundo pausando o vídeo para a gente responder, para vocês responderem junto comigo as questões. Essa é a hora de pausar. Pois vamos lá, simulado número 2. Gente, esse aqui é o meu Instagram, tá? renioliveira.prof. Vocês podem me seguir lá também. Espero vocês lá no meu Instagram também, tá? Partiu o simulado 2, vamos que vamos. Essa daqui, ó, é a parte que eu sempre falo para vocês, né? Legislação para todos os cargos do Tribunal de Justiça de Pernambuco contém o quê? Resolução 395, Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Código de Organização Judiciária, que é essa lei aqui, ó. Lei número 100, de 2007. Estatuto dos Servidores Públicos. Lei 6123 de 68. O PJE, tá? Que é a Resolução 185 do CNJ. E também a Lei 11.419. E por fim, que eu sempre chamo de cereja do bolo, licitações e contratos. E a gente vai fazer questões agora sobre todos esses temas. Desejo a você boa sorte. Partiu correção. Vamos lá, letra A. Questão número 1. Conforme o regimento interno do Tribunal de Justiça de Pernambuco, especialmente no que tange ao órgão especial, assinale a alternativa incorreta. Eu sempre falo para vocês, né, que eu gosto que vocês, ó, anotem sempre que tipo de alternativa estamos procurando, porque na hora da prova fica todo mundo o quê? Nervoso. Não só nervoso, né? Nervoso, cansado. Então, é muito importante vocês pegarem o hábito de sempre fazer isso. Bora de letra A. O órgão especial é constituído por 20 desembargadores, sendo 8 vagas providas pelo critério de antiguidade e 12 vagas por eleição entre os membros do Tribunal Pleno. Já começamos aqui, ó, com a nossa alternativa A, que está incorreta, certo? Lá no artigo 23 do nosso Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Pernambuco, vocês vão encontrar a disposição que o órgão especial, ele é composto por 20 desembargadores. Então, isso aqui está correto. Só que são 8 vagas preenchidas por antiguidade, 8 vagas por eleição, tá? E mais o quê? Mais 4, que são aqueles que estão na mesa diretora, certo? Então, não são 12 vagas por eleição, certo?
São 8 por antiguidade, 8 por eleição e os 4 componentes da mesa diretora, o que torna a nossa alternativa A errada, em conformidade aqui, né? Em desconformidade, no caso, né, professora? Em desconformidade com o nosso artigo 23 do nosso regimento interno. Letra B. O presidente do Tribunal de Justiça preside o órgão especial, sendo substituído em suas ausências e impedimentos pelo primeiro vice-presidente, pelo segundo vice-presidente e, por último, pelo desembargador mais antigo nessa ordem. Isso aqui, ó, tá lá no artigo 23, parágrafo 1º do nosso regimento interno, tá? Vem primeiro vice-presidente, segundo vice e, por fim, desembargador mais antigo. Letra C. As vagas por antiguidade serão preenchidas pelos desembargadores mais antigos do Tribunal Pleno, conforme ordem decrescente de antiguidade, mediante ato do presidente, sendo vedada a recusa ao encargo. C está correta porque lá no artigo 24 do nosso regimento interno é determinado que o quê? As vagas por antiguidade são providas pelos desembargadores mais antigos do Tribunal Pleno por ato do presidente. E, de fato, essa recusa ao encargo, ela é vedada. Letra D. As vagas por eleição serão providas pelos desembargadores eleitos em votação secreta pelo Tribunal Pleno, sendo igualmente vedada a recusa do encargo, ressalvada a hipótese de renúncia prévia à eleição. Isso aqui, ó, tá lá no artigo 25 do nosso regimento interno, tá? Que fala exatamente isso. As vagas por eleição são providas por desembargadores sufragados em votação o quê? Secreta pelo Tribunal Pleno. E a recusa desse encargo é vedada, exceto nos casos de quê? De renúncia prévia à eleição. Vamos para a questão de número 2. Simbora! Com base no regimento interno do TJPE, no que se refere à Corregedoria Geral de Justiça e às competências do Corregedor-Geral, assinale a alternativa correta. Vamos lá buscar a alternativa correta? Letra A. Compete ao Corregedor-Geral da Justiça instaurar sindicâncias e processos administrativos disciplinares contra magistrados e servidores, oficiando como instrutor e relator até a decisão final que será tomada pelo próprio corregedor. Essa daqui tá errada, gente, porque vocês têm que ver lá no artigo 33, inciso 2 do regimento interno, que o Corregedor-Geral de Justiça ele instaura sindicâncias e ele oficia como instrutor e relator, mas somente até aonde, professora? Somente até o arquivamento ou a instauração do processo administrativo disciplinar, tá? Não é aqui, ó, até a decisão final, não. Certo? Isso vocês veem lá no 33, inciso 2. Letra B. O Corregedor-Geral da Justiça é responsável por realizar inspeções e correções permanentes ou periódicas, mas apenas nas unidades judiciais de primeiro grau. Veja, errado. Lá no artigo 33, inciso 5 do nosso regimento interno, estabelece que o corregedor-geral ele tem a competência de realizar inspeções e correções, não apenas nas unidades judiciais, mas também nas unidades dos serviços delegados de quê? De notas e de registro. Deixa eu pegar aqui. Notas e de registro. Então, esse apenas aqui, ó, deixou a nossa alternativa errada. Letra B. Compete ao Corregedor-Geral de Justiça receber e processar as reclamações, denúncias e notícias de qualquer interessado, podendo arquivar sumariamente aquelas que forem manifestamente improcedentes ou desprovidas de elementos mínimos, mas deve dar ciência ao reclamante da sua decisão. Olha aqui, ó. A alternativa correta, a nossa alternativa correta é a letra C. Podem checar, ó, lá no artigo 33, inciso 1 do nosso regimento interno, tá? O corregedor-geral recebe e processa reclamações e denúncias, tá?
E ele pode determinar o arquivamento sumário daquelas denúncias, gente, que foram consideradas o quê? Manifestamente improcedentes ou sem elementos mínimos. Só que nesses casos ele vai dar ciência ao reclamante, tá? Então tá tudo certinho com base aqui no 33, inciso 1, certo? Vamos ver aqui qual é o erro da letra D. Elaborar o regimento interno da Corregedoria Geral da Justiça, que será submetido ao Tribunal Pleno e por ele aprovado. Qual é o erro aí, gente? Elaborar o regimento interno da Corregedoria Geral da Justiça, que será submetido a quem? Ao órgão especial. Ao órgão especial, tá? E por ele aprovado. Então, esse finalzinho aqui está correto. Professor, isso está onde? Está lá no 33, inciso 16 do nosso regimento interno. Vamos lá para a questão de número 3. Questão 3. Com base no Código de Organização Judiciária aqui do Estado de Pernambuco, Lei Complementar 100 de 2007, assinale a alternativa incorreta. Vamos buscar agora a nossa assertiva errada. Vamos ver. Letra A. No Tribunal de Justiça não podem ter assento no mesmo grupo, seção ou câmara, cônjuges, companheiros e parentes consanguíneos ou afins até o terceiro grau, inclusive. Isso está certo ou está errado, professora? Essa alternativa aqui está correta. Com base no artigo 25 lá do nosso COGE, tá? No Tribunal de Justiça não podem ter assento no mesmo grupo, certinho? Seção ou câmara, cônjuges ou companheiros ou parentes consanguíneos ou afins em linha reta ou colateral até quando, professor? Até o terceiro grau, tá? Lembre-se disso, até o terceiro grau, inclusive, tá? Então, ok. Vamos ver se a letra B está errada. Nas sessões de julgamento, o primeiro dos membros mutuamente impedido que votar excluirá a participação do outro no julgamento, certinho, com base lá no nosso código, né, no artigo 25, que diz o primeiro dos membros mutuamente impedido que votar exclui automaticamente a participação do outro no julgamento, tá? Letra C. Nas sessões de julgamento será obrigatório o uso das vestes talares. Isso aqui, ó, tá lá no artigo 21. Vocês lembram que eu falo para vocês na aula, as vestes talares são as vestes que vão até aonde? Até o talo, minha senhora. Até o talo. E onde é que fica o talo, professora? É o calcanhar. O calcanhar, é talos, vem de talos. Então, nada mais é do que a capa do Batman, muito bem. Vamos para a letra D agora. Letra D. Os órgãos do Tribunal de Justiça são os definidos no Código de Organização Judiciária do Estado de Pernambuco, Lei Complementar número 100 de 2007, que estabelecerá a sua estrutura e funcionamento. E aqui qual é o erro, prof? Esse aqui, ó, essa disposição está lá no 20, artigo 20 do nosso COGE. Não é definido no Código de Organização, gente. É definido aonde? No regimento interno. Regimento interno. E só para, né, puxar aqui a oportunidade, é mais precisamente no artigo 17 do nosso regimento interno, tá? Vocês vão ter a listinha, ó, de todos os órgãos do Tribunal de Justiça, tá? Que fazem parte e têm sua estrutura e funcionamento. Tá tudo lá no artigo 17 do nosso regimento interno. Portanto, alternativa incorreta, letra D. Eu quero saber agora se vocês acertaram essas questões, como é que vocês estão indo. Se foi tranquilo para vocês, regimento interno aqui acabou, né? Foram duas de regimento e uma de código, exatamente, uma de código de organização judiciária. A gente vai ter que entrar em outra temática, por quê? São apenas 10 questões do nosso simulado. Na prova, a estimativa de 6 a 9 questões de legislação específica, então eu arredondei para 10. Então, já terminamos aqui a parte de regimento interno. Vamos ver aqui questão de número 4. Com base na Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, aqui já entramos na temática do PJE. Analise as afirmativas a seguir e assinar a alternativa incorreta. Vamos lá buscar
Alternativa incorreta. Letra A. Os sistemas a serem desenvolvidos pelos órgãos do Poder Judiciário deverão preferencialmente utilizar programas de código aberto e ser acessíveis ininterruptamente por meio da rede mundial de computadores, priorizando-se que a sua padronização. Isso aqui, ó, corretíssimo. Artigo 14 dessa lei aqui, tá? 11.419, que agora é objeto do nosso estudo. Letra B. A parte, ao distribuir a petição inicial de qualquer ação judicial, deverá informar o número no cadastro de pessoas físicas ou jurídicas perante a Secretaria da Receita Federal, salvo impossibilidade que comprometa o acesso à justiça. Isso tá lá. Deixa eu só ver uma coisa, perante a Secretaria. Isso mesmo, tá lá no artigo 15, tá? Artigo 15 da nossa lei 11.419, tá? De 2006. Certinho, certinho. E essa alternativa, gente, ela nada mais diz do que a pessoa tem que formar o CPF ou CNPJ, tá certo? Nada mais do que isso. Letra C. As peças de acusação criminais devem ser instruídas pelos membros do Ministério Público ou pelas autoridades policiais com os números de registros dos acusados no Instituto Nacional de Identificação do Ministério da Justiça, se houver. Isso está certo também. Está lá no parágrafo único do mesmo artigo, artigo 15. Artigo 15, parágrafo único, tá certo? Essas peças de acusação criminal, elas devem ser o quê? Instruídas com o número de registro dos acusados, né? Que é fornecido pelo Ministério da Justiça, se eles existirem. Então, está tudo em conformidade com a norma até agora. Letra D. Os livros cartorários e demais repositórios dos órgãos do Poder Judiciário poderão ser gerados e armazenados em meio eletrônico, desde que seja garantida sua impressão em papel para os casos de remessa a outra instância. Isso aqui está errado, né, gente? Quem acertou aí, acertou quem colocou letra D. Isso está lá no artigo 16. E diz o seguinte: os livros cartorários e demais repositórios dos órgãos do Poder Judiciário, eles poderão ser gerados e armazenados em meio que totalmente eletrônico, tá? Em meio totalmente eletrônico. Então, não existe qualquer menção a essa necessidade de impressão em papel para remessa em outra instância, tá certo? Não existe isso daqui. Vamos lá para mais uma questão de PJE, Processo Judicial Eletrônico. Vamos lá. Questão número 5. Com base na resolução 185 do CNJ, que institui o processo judicial eletrônico, PJE, julga as afirmativas abaixo e ao final assinale a alternativa incorreta. Ele quer a alternativa errada. Vamos lá buscar. Letra A. A petição inicial e as demais peças processuais em meio eletrônico deverão ser produzidas ou digitalizadas no formato Portable Document Format, PDF, com o tamanho máximo de 10 megabytes por arquivo. E aí, gente, já achamos a nossa alternativa incorreta. Essa determinação aqui, que tem que ser em PDF, não existe. Nem essa daqui, ó, de 10 megabytes. Lá no artigo 13, parágrafo 1º, vocês vão encontrar uma linguagem bem truncada, eu diria, da lei. Diz o seguinte: o tamanho máximo de arquivos definido por cada conselho ou tribunal não poderá ser menor, exatamente assim que está a lei, que 1,5 megabytes, tá certo? Então, isso aqui não existe, isso aqui não existe, isso aqui não existe. Então, entendam, o tamanho máximo de arquivos vai ser definido por cada conselho ou tribunal. Mas esse tamanho não poderá ser menor que 1,5 megabytes. Difícil de entender assim, né? Mas é exatamente o que tem lá no nosso artigo 13, parágrafo 1º. Letra B.
Os atos processuais terão registro, visualização, tramitação e controle exclusivamente em meio eletrônico e serão assinados digitalmente, contendo elementos que permitam identificar o usuário responsável pela sua prática. Artigo 4º, caput, tá? Tudo certinho. Letra C. A indisponibilidade previamente programada produzirá as consequências previstas em lei e na presente resolução e será ostensivamente comunicada ao público externo com pelo menos 5 dias de antecedência. Eu coloquei essa alternativa aqui, ó, para vocês lembrarem esse prazo aqui, tá? Que é o prazo da indisponibilidade que é programada, tá? Ela vai ter que ser o quê? Ostensivamente comunicada ao público externo com pelo menos 5 dias de antecedência. Isso tá lá, ó, no artigo 12, caput, tá? Da nossa resolução aqui, ó, 185 do CNJ. Letra D. O relatório de interrupção assinado digitalmente com efeito de certidão estará acessível preferencialmente em tempo real ou, no máximo, até as 12 horas do dia seguinte à indisponibilidade. Mais um prazo que eu gostaria que vocês memorizassem. Ele está lá no artigo 10, parágrafo 3º, tá? Então, sempre que houver uma indisponibilidade do sistema, vai ser gerado o quê? Um relatório de interrupção. Esse relatório é o quê? Assinado digitalmente. Ele terá efeito de certidão e ele vai estar acessível ao público, tá? Preferencialmente em tempo real ou, no máximo, até as 12 horas do dia seguinte ao da disponibilidade. Artigo 10, parágrafo 3º da nossa resolução 185 do CNJ. Vamos para mais uma questão, ainda no tema PJE. Vamos lá. Com base na resolução 185 do CNJ sobre prorrogação de prazos em caso de indisponibilidade do sistema PJE, analise as afirmativas a seguir e busque a correta. Letra A. A indisponibilidade do sistema PJE por 50 minutos entre 14 e 15 horas em um dia da semana resultará na prorrogação do prazo para o dia útil seguinte. Isso está certo ou está errado? Está errado, professora. Lá no artigo 11, inciso 1, diz o seguinte, que essa indisponibilidade precisa ser superior a 60 minutos. Nossa questão trouxe aqui, ó, 50, tá? Ela tem que ser superior a 60 minutos para que esse prazo seja prorrogado, se ela ocorrer entre as 6 horas da manhã e as 23, tá? No nosso exemplo aqui, ó, ele disse entre as 14 e 15 horas, tá? Compreendido dentro desse prazo. E mas qual foi o erro, professora? 50 minutos, tá? Para gerar a prorrogação do prazo, tem que ter o quê? Tem que ter um tempo superior a 60 minutos. Por isso que a nossa letra A está errada. Letra B. Uma indisponibilidade do sistema que ocorra entre, olha o horário aqui, presta atenção, 23 e 29 e 23 e 59 de um dia útil, prorrogará o prazo para o dia útil seguinte. Corretíssimo, professora. Peraí. E essa história de 23 e 59 aqui, 23 e 29, como assim? Veja, de acordo com o artigo 11, tá? Artigo 11, inciso 2, a ocorrência de indisponibilidade entre as 23 e as 24 horas resulta na prorrogação dos prazos para o dia útil seguinte. Então, o que é que vocês têm que entender? O prazo venceu no dia da ocorrência da indisponibilidade. E essa indisponibilidade aconteceu entre as 23 e as 24 horas, ou seja, né, na última hora, prorroga para o dia seguinte. Tá certo? Então, achamos aqui a nossa alternativa correta, a letra B. Vamos ver a letra C. Os prazos fixados em hora ou minuto não são prorrogados em nenhuma hipótese de indisponibilidade devido à urgência intrínseca de sua natureza. Aqui está errado, por quê? Deixa eu puxar a setinha para cá. Lá no artigo 11, parágrafo 2º, existe a previsão de prorrogação para prazos que são fixados em quê? Em horas
ou em minutos, tá? Em duas hipóteses. Quando a indisponibilidade for superior a 60 minutos, aqui, mais de 60 minutos, tá? Nas últimas 24 horas do prazo, certo? Ou se essa indisponibilidade ocorrer nos 60 minutos antes do término do prazo, tá? Ou seja, existe sim prorrogação para os prazos fixados, para os prazos que são fixados em horas ou minutos, tá? Letra D. Se a indisponibilidade do PJE ocorrer em um feriado, a qualquer hora, os prazos que venceriam nesse dia serão prorrogados para o dia útil seguinte. Aqui vocês já sabem que não é verdade? Deixa eu pegar uma outra coisinha aqui, ó. Letra D, né? A letra D está errada. A letra D está errada porque lá no artigo 11, parágrafo 1º, ele estabelece que as indisponibilidades ocorridas em feriados e finais de semana, a qualquer hora, não produzem efeito de prorrogação, tá? Então, aconteceu indisponibilidade do sistema em feriado, aconteceu no final de semana, não produz efeito de prorrogação. E agora já entramos em outra temática. Vamos seguir em frente com o nosso simulado. Já estamos aqui no Estatuto dos Servidores aqui do Estado de Pernambuco. Vamos embora ver aqui a resolução na nossa questão número 7. Com base no Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Pernambuco, Lei 6123 de 68, e suas alterações sobre o processo disciplinar, assinale a alternativa correta. Vamos lá procurar a alternativa correta e o tema processo disciplinar. Vamos ver. Letra A. O prazo para a conclusão do processo disciplinar não deve exceder 60 dias corridos, contados da data da publicação do ato que constituía a comissão, admitida a sua prorrogação por igual prazo quando as circunstâncias assim o exigirem. Qual é o erro, professora? Veja só. O erro é esse daqui, ó. Cadê dias corridos? Pronto. Esses dias são dias úteis. São dias úteis, 60 dias úteis. Isso tá onde, professora? Tá lá no artigo 220 do nosso estatuto, tá? O prazo para conclusão do processo disciplinar não deve exceder 60 dias úteis, tá? Contados da data da publicação do ato que constitui a comissão, admitida a sua prorrogação por igual prazo, tá? Quando as circunstâncias assim o exigirem. Letra B. Da sindicância poderá resultar o arquivamento, a aplicação de penalidade de repreensão ou suspensão por até 15 dias, ou a instauração de inquérito administrativo, a depender da gravidade do caso. Nossa alternativa correta está aqui. Parabéns quem marcou letra B. Artigo 218 da nossa lei 6123 de 68, tá? Diz exatamente isso. A sindicância pode resultar em quê? Em arquivamento, aplicação de penalidade de repreensão ou suspensão por até 15 dias, tá? Prestem atenção aqui, ó. Se colocar na prova de vocês suspensão por até 30 dias, no caso de sindicância, não pode, tá? A suspensão é por até 15 dias. E ela também pode gerar o quê? A instauração de inquérito administrativo, a depender da gravidade do caso, tá? Letra C. O prazo para a conclusão do processo disciplinar, que é de no máximo 60 dias úteis, não podendo ser prorrogado, visando a celeridade processual. Aqui, ó, pode ser prorrogado. A gente acabou de ver que esse prazo, ele pode ser prorrogado por igual período, né? Ou seja, mais 60 dias úteis. Letra D. O inquérito administrativo será conduzido por uma comissão composta por 2 funcionários designados pela autoridade competente e deverá ser concluído
no prazo de 20 dias úteis. Prof, qual é o erro aí? Artigo 219 do nosso Estatuto. O inquérito administrativo será promovido por uma comissão de 3 funcionários, tá? 3 funcionários, tá? A alternativa, ela confunde o inquérito com a sindicância, tá certo? Porque a sindicância, ela é por 2 funcionários, tá? A sindicância é feita por 2 funcionários e vocês podem conferir essa informação aqui no 217, tá? No artigo 217 do nosso estatuto. Então, inquérito administrativo, 3 funcionários, certo? Esse aqui é o erro da nossa assertiva B. Vamos lá para a questão número 8. Estamos chegando na reta final do nosso simulado número 2. Com base no Estatuto dos Servidores aqui do Estado de Pernambuco e suas alterações, a demissão não será aplicada nos casos de... Isso daqui, ó. Ela quer saber qual desses casos aí não é punido com demissão. Vamos ver. Letra A. Aplicação irregular dos dinheiros públicos. É demissão, tá? Artigo 204, inciso 6 do nosso Estatuto. Letra B. Reincidência em falta que deu origem à aplicação da pena de suspensão por 30 dias. E aí, gente, reincidência em falta que deu origem à aplicação da pena de suspensão por 30 dias enseja a demissão? Sim, gente, também é caso de demissão e tá lá ó, no 204, inciso 10, tá? Reincidência em falta que deu suspensão por 30 dias pode ser penalizado com a pena de demissão, tá? Letra C. Ofensa física à pessoa quando em serviço, salvo em legítima defesa. E aí? Também punível com demissão, artigo 104, inciso 5 do nosso estatuto. Então, já sabemos aqui que a nossa alternativa incorreta é a letra D. Atuar como procurador ou intermediário junto a repartições públicas, salvo quando se tratar de benefício previdenciário ou assistenciais, vencimentos e vantagens de parentes até o 2º grau e de cônjuge ou companheiro. Aqui, ó, letra D, tá? Isso aqui tá lá no artigo 194, inciso 9. E é uma proibição, tá? Isso aqui é uma proibição. E essa proibição é punida com suspensão. Tá onde isso, professora? No 202, inciso 3, tá? E aqui eu quero explicar rapidinho algumas penalidades para vocês. Deixa eu abrir uma página em branco. Vamos lá. São penalidades lá da nossa lei 6123. Está lá no 199, certo? Quais são as penas? Repreensão, multa, suspensão, destituição de função, demissão e, por fim, cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Essas são as penas previstas lá na nossa lei 6123, certo? O que é que vocês têm que pensar? O seguinte, repreensão é a mais branda de todas, tá? Ela tá lá no artigo 201. Ela vai ser aplicada por escrito nos casos de quê? Desobediência e também falta de cumprimento dos deveres. Que deveres são esses, professora? Aí você vai ver lá no artigo 193. Do inciso 1 até o inciso 11 do 193,
são puníveis com repreensão. Quais são eles, professora? Aquele servidor que deveria agir, por exemplo, com assiduidade, pontualidade, discrição, urbanidade, tem uma listinha lá. A falta de cumprimento desses deveres, do aqui, ó, do 1 ao 11, enseja repreensão. É a penalidade mais branda e é aplicada por escrito. Certo? A penalidade aqui, ó, de multa, ela não é aplicada diretamente, certo? Ela é aplicada lá no 202. Nos casos de suspensão que não exceda 30 dias, vai ser aplicada a multa. Quando houver conveniência para o serviço, essa pena de suspensão, ela pode ser convertida em multa na base de quanto? 50% do dia do vencimento. E esse funcionário ele é obrigado ao quê? Permanecer no serviço, tá? Então, vejam aí depois o artigo 202. Suspensão, professor, o que é que a lei fala sobre suspensão? São hipóteses que vocês vão ter que memorizar, tá? Suspensão tá lá no 202. Deixa eu trocar a cor desse lápis. Tá no 202, certo? A suspensão, ela não excederá quantos dias? 30 dias. Não excederá 30 dias. É aplicada nos casos de quê? Falta grave, reincidência punível com repreensão. Então, se a pessoa foi reincidente na pena de repreensão, ó, aplica-se a pena de suspensão, certo? E também a transgressão nos itens 2, 3, 9 e 12 do artigo 194. Certo? Suspensão. Destituição de função. Professora, quando é aplicada a destituição de função? Destituição de função terá por fundamento a falta de exação do cumprimento do dever. Pronto. É basicamente isso. Está lá no 203 e tu vai olhar depois. A destituição de função terá por fundamento a falta de exação do cumprimento do dever. Pronto. Demissão, que é uma das mais importantes aqui que a gente tem que estudar, ela se aplica a várias situações, tá? Demissão tá lá no 206. Então, são as penalidades o quê? Mais gravosas. Certo? Então, vocês têm que dar uma olhada lá no 206. E, por fim, a gente tem o quê? A cassação de aposentadoria ou disponibilidade, que consta lá no 207, tá? Então, tarefinha de casa, todo mundo vai olhar aqui as penalidades da Lei 6123. Combinado? Vamos voltar aqui para o nosso simulado. Deixa eu ver onde é que eu estou. Pronto. Terminamos aqui a questão número 8, não é isso? Vamos passar para a questão de número 9. Questão 9, a gente já entra em licitações e contratos. Vamos lá. Com base na nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, assinale a alternativa incorreta. Vamos lá buscar a alternativa errada. Letra A. No processo licitatório, pode-se estabelecer margem de preferência para bens reciclados ou biodegradáveis. Lá no artigo 26, parágrafos 1º e 2º da nossa Lei de Licitações, é possível o quê? Estabelecer margem de preferência para o quê? Produtos manufaturados, serviços nacionais, bens reciclados ou biodegradáveis. Então, aqui está tudo certinho. Letra B. No processo licitatório, pode-se estabelecer margem de preferência para bens manufaturados e serviços. Olha a pegadinha aqui, ó. Você percebeu isso? Serviços internacionais? Não, gente. Para produtos manufaturados e serviços nacionais. Achamos a nossa alternativa correta de uma forma muito simples. Vamos ver aqui as outras. Letra C. O edital de licitação poderá exigir que o percentual mínimo
da mão de obra responsável pela execução do objeto da contratação seja constituído por mulheres vítimas de violência doméstica. Isso aqui, ó, bem importante. Está lá no artigo 25, parágrafo 9º da nossa lei de licitações, tá? É possível que esse edital exija que um percentual mínimo da mão de obra responsável pela execução do objeto seja oriundo que de mulheres vítimas de violência doméstica, tá? Letra D. O edital de licitação poderá exigir que o percentual mínimo da mão de obra responsável pela execução do objeto da contratação seja constituído por oriundos ou egressos do sistema prisional. Certinho também, isso aqui, ó, é o mesmo artigo 25. Parágrafo 9º, tá? Inciso 2. Esse daqui, ó, é o inciso 1. E aqui eu vou salientar o seguinte para vocês, tá? Isso aqui foi acrescentado, ó, essa questão das mulheres vítimas de violência doméstica, isso aqui foi acrescentado no ano de 2023, tá? Então já foi aí uma alteração posterior da nossa nova lei de licitações. E para encerrar nosso simulado de hoje, questão número 10. De acordo com a lei 11.400, desculpa, olha isso, 11.419, vem mesmo. 14.133, nossa lei de licitações, nova lei de licitações e contratos administrativos, tá? Sobre as garantias das contratações públicas, assinar a alternativa incorreta. Vamos lá buscar a alternativa errada? Letra A. A critério da autoridade competente em cada caso, poderá ser exigida, mediante previsão no edital, prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e de fornecimentos, tá? Essa alternativa está correta. É o que está disposto no artigo 96 caput, tá? Pode ser exigida, na medida de previsão edital, prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e fornecimentos. Letra B. O contratado poderá escolher entre caução em dinheiro, seguro-garantia, fiança bancária ou título de capitalização para prestar a sua garantia. Corretíssimo, né? Eu sei que muita gente ia ficar com dúvida aqui, ó, de título de capitalização, mas isso aqui também foi acrescentado em 2023, tá certo? Vocês encontram isso lá no artigo 96, parágrafo 1º, tá? Nos incisos 1, 2, 3 e 4, tá? Título de capitalização aqui realmente foi uma atualização que aconteceu em 2023. Letra C. Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da administração, o contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a pólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou adimplemento pela administração. Artigo 96, parágrafo. Desculpa, é isso mesmo, parágrafo 2º, artigo 96, parágrafo 2º da nossa lei de licitações. Então, só nos resta a letra D, não é verdade? Só nos restou a letra D. Vamos ver o que está errado na letra D? O título de capitalização é uma modalidade de garantia que, para ser aceita, pode ser custeada por pagamento único ou parcelado e ter resgate pelo valor total. O erro aqui, gente, é essa questão aqui de parcelado, tá? Lá no artigo 96, parágrafo 1º, inciso 4 da nossa lei de licitações, você vai ver que o título de capitalização ele tem que ser custeado por pagamento único, tá? Com resgate pelo valor total. Então, meus queridos, encerramos por aqui o nosso segundo simulado. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que seja proveitoso, que tenha sido proveitoso para vocês. Eu encontro vocês no próximo encontro, no próximo momento, no próximo simulado, na próxima aula, enfim, tudo depende de vocês. Quero ver a interação de vocês aqui. Se vocês gostaram, comentem aqui embaixo, que com certeza eu vou tentar trazer mais coisas para vocês aí até a nossa prova que está chegando, né? Já já é a nossa prova do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Então, fiquem com Deus. Um beijo grande e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.